Oi pessoal, hoje a gente tá aqui na MRG de novo para dar uma dica nova para vocês. O que vocês têm que prestar atenção na hora de comprar um carro. Então a gente vai dar algumas dicas do que vocês devem analisar para escolher o carro novo. Chega. Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do que vocês precisam prestar atenção na hora de comprar um carro. Então a gente vai dar várias dicas do que vocês têm que estar checando no veículo, ok? Fala pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que analisar no seu carro quando estiver comprando. Tá uma bosta isso, né? Fala pessoal, hoje a gente vai estar falando pra vocês... Não vai estar falando. Errou! Fala pessoal, hoje a gente vai estar explicando pra vocês o que analisar num carro quando você for olhar ele pra comprar. Produção, põe a vinheta aí. Achei o carro que eu gosto, na situação que eu gostaria que o carro estivesse. Primeiro passo de tudo, analisar no site do governo a placa do veículo. Então a gente vai parar um pouquinho aqui, vai lá para dentro do escritório para ensinar vocês como que verifica essa placa. Então pessoal, a gente vai procurar aqui no Google Check My MOT. Lembrando que sempre a gente tem que procurar o site do Gov. Vai dar entrada na tela, a gente vai dar início aqui ao processo de verificação, iniciar com a placa do carro. Sempre vai pedir para confirmar se é um Volkswagen azul, de fato é um Volkswagen azul. Ele tá com Road Tax e o MOT vence em dezembro de 2021. Então o carro tem MOT, nós vamos procurar o histórico do MOT agora. Então a gente coloca aqui e vai no Check My MOT History. Lembrando que sempre usar o site do Gov, ele já vai te dizer aqui para checar o histórico de MOT do veículo, se passou, se falhou, as milhagens, então ele vai te dar várias informações. Entra com a placa do veículo. E aqui eu tenho a validade do MOT. Para quem não viu ainda o vídeo sobre o MOT, põe no card aí, produção, o vídeo do MOT. A validade do MOT é 2021 e nós vamos entrar no histórico de MOT aqui. Eu tenho o de 2020, de 2019, de 2018. Em 2018 ele falhou, ele vai me dar o porquê falhou. Nesse caso aqui foi um pneu, os dois pneus estavam ruins, os pneus dianteiros. E eu sempre vou tentar olhar todos os MOTs que foram feitos. Então, como ele é um carro 2010, para você que viu o vídeo do MOT, ele tem 3 anos isento do teste, e aí o primeiro teste é em 2013. Então agora eu vou estar acompanhando a milhagem de 2013 até a data atual. Então ele rodou 27 mil milhas, em 2014 ele falhou com 32 mil milhas, sempre ele passou, olha, no dia 5 ele falhou, no dia 6 ele passou, com a mesma milhagem, coincide com a informação que está aqui. Em 2015 ele estava com 5 mil milhas a mais, 2016 quase 5 mil milhas a mais. 2016 ele falhou, mas já logo em seguida fez no mesmo dia o teste e passou. 2017 rodou muito pouco esse carro, 3 mil milhas. 2018, de 2017 para 2018, olha a diferença de milhagem. Provavelmente esse carro teve uma diferença de dono, alguém vendeu e eles andaram 10 mil milhas. Em 2019 eu não tive tanta diferença, mas eu tive uma diferença significativa. Em 2020 foram 7 mil milhas. Tudo indica que o carro foi mantido de acordo com a milhagem e eu não tenho nenhuma variação de milhagem muito grande. É bom checar o teste aqui, o histórico do MOT, porque imaginem vocês, se em 2015, se esse carro apresentasse 90 mil milhas aqui agora, e aqui ele apresentasse em 69. É um carro que foi adulterado a milhagem. Por isso é importante checar todo o histórico de MOT dele, desde o primeiro MOT, para ver se a milhagem coincide, se os advisors foram todos feitos, tipo de falha que houve, que eu posso ver que não teve nenhuma falha estrutural, de vazamento, de nada. Sempre foram pneus, sempre foram pneus. Aqui teve uma lâmpada de freio e a pastilha traseira, mas no resto sempre foram pneus. Então isso aqui é muito importante checar para você conhecer um pouco do histórico do veículo antes de você estar comprando ele. Junto com o histórico de MOT, sempre é bom ver se o carro tem o histórico de manutenção do veículo. Então normalmente você vai ter essa bolsinha aqui com o manual e alguns lembretes, e essa aqui que é o Service Schedule, que é o manual de manutenção do veículo.
Com esse aqui a gente vai comparar com a milhagem que tem nos emotis. Então, o primeiro service dele foi feito dia 20 de 12 de 2010. Foi feita a troca de óleo e esse carro tinha 14 mil milhas. Eu tenho os demais services feitos aqui. 9 de 12 de 2011 com 20 mil milhas. O próximo em 2013, fevereiro de 2013, 27 mil milhas, acredito. 2014, 47 mil milhas. Vai lá, ó. Vamos lá no 2014. 2014 ele passou no dia 6 de março com 32 mil milhas. No dia 5, confere com a milhagem que tem no sistema. 32.789. 32.789. Eu tenho o carimbo da Volkswagen. Me indica que foi feito na concessionária esse service junto com o emoti. 2015 também. Vamos lá conferir 2015. 37.311. No dia 25 do 2. Exatamente. Coincide com o histórico de emoti e o service. O carro foi muito bem mantido. Os outros anos eu tenho 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Foram feitos em oficinas diferentes. Então é um carro que a manutenção dele coincide com o histórico de emoti e me dá confiança de comprar um carro desse. Significa que todos os donos que ele passou foram bem cuidadosos com a manutenção. Pessoal, tendo analisado toda a parte de manutenção e histórico de emoti, a gente passa para analisar o carro em si. Primeiro passo que eu recomendo vocês analisarem do carro: toda a questão de alinhamento dos painéis do carro. Sempre ver o espaço que entre o paralama e o capô. É bom pegar, Danilo, vê se você consegue pegar esse alinhamento aqui, ó. A diferença que eu tenho aqui, eu tenho um desnível aqui e uma abertura um pouco maior aqui. Diferente daquele lado, esse lado tá bem mais alinhado. Então eu tenho o relevo certinho e o alinhamento ok. Mas aquele lado tá fora. Por que que tá fora? Será que teve envolvido em algum acidente esse carro? Será que foi tirado o capô por algum motivo? Será que foi dado uma colisão frontal, mesmo que leve, mas que causou o desalinhamento do capô? Isso a gente vai analisar aos poucos, conforme a gente for conhecendo o carro. Analisou a parte frontal, alinhamento dos faróis, aqui no para-choque, sempre analisar. Como temos aquele detalhe lá, eu tenho mais um detalhe de desalinhamento aqui. Pessoal, em cima desse desalinhamento aqui, uma coisa interessante é sempre olhar por isso aqui, ó. A caixa de ar tem resíduo de tinta. Então esse painel aqui já foi pintado, provavelmente por uma colisão leve, mas eu já tenho resíduo de que essa parte foi pintada. É um problema isso? Não. Se foi muito bem feito, não tem problema. Da mesma forma, a gente vai conferir o alinhamento dos demais painéis. As portas se abrem. Opa! As portas se abrem certinho, não tem ruído, e fecham certinho. Assim como a porta dianteira, a porta traseira tem que abrir. Sempre abrir tudo, analisar a parte interna aqui da porta, fechar, conferir o alinhamento. Detalhes de lataria, pintura. Sempre bom analisar painel por painel. Verifique sempre a porta dianteira, a porta traseira, o arco de roda traseira. E assim com o porta-mala, sempre analisar todas as portas. Abram todas as portas, fecham todas as portas para ver se está trabalhando. A maioria dos carros nessa faixa de idade 2010, 2015, eles ainda vêm com um step. Então verifiquem se o carro tem step, tem macaco, chave de roda. O lock, sem isso aqui você não consegue tirar a roda. É importante verificar isso aqui sempre. Aproveitando que já foi visto aqui, procurar por sinais de amassado. Aqui a gente não tem nada. Lembrando, todas as portas também quer dizer a portinha de abastecimento. Muitas das vezes esse componente está travado e às vezes a gente não checa isso e acaba passando batido. Outro detalhe de alinhamento, temos mais um problema de alinhamento aqui. Verificar a abertura das portas, sempre lembrar de abrir todas e fechar. Fechou, o alinhamento está perfeito, assim como a porta do motorista também está perfeita. Tendo visto toda a parte estética do carro, a gente vai analisar a vida útil dos pneus e se a gente consegue analisar os freios. Nesse caso eu tenho uma roda que eu consigo analisar os freios, então visualmente vai dar para mim ver se a manutenção do carro está em dia. Eu também analisar a vida útil do pneu, então estercem o carro todo para o lado e verifiquem da parte interna até a parte externa do pneu se ele está todo igual e se também existe borracha o suficiente. No vídeo do emoti tá lá, o limite dos pneus são 1.6 e são esses indicadores aqui. Um pneu muito bom. Sempre analisar os 4 pneus, então vamos fazer a mesma coisa com o pneu de lá e os 2 traseiros.
Pessoal, como eu tenho um acesso muito grande nas rodas, é bom você verificar o disco de freio também, se ele não tem ferrugem nem desgaste. Aqui eu já consigo ver as pastilhas, assim como os discos e pastilhas traseiras. Uma coisa bem importante para falar para todos vocês: sempre quando for analisar um carro para comprar, tente analisar o carro durante o dia. A luz do dia mostra muito defeito. Se tiver de noite, chovendo, o carro acaba escondendo alguns problemas de pintura, você acaba não conseguindo enxergar um defeito ou outro. Também é muito importante sempre pedir para a pessoa que for mostrar o carro, pedir para o carro estar o mais frio possível. Assim você vai conseguir analisar o cold start do carro, que é a partida fria, se ele sai alguma fumaça no escapamento, você vai conseguir acompanhar a temperatura do carro até ele esquentar. Então quando você chegar para analisar o carro, já dá a partida nele, faz o cold start, veja se ele vai ter fumaça. Conforme você for analisando as outras coisas que a gente vai passar para vocês, o carro vai chegando na temperatura de trabalho, vai dar tempo de ligar a ventoinha e assim você vai saber se estão todos os componentes funcionando. A parte interna do veículo, verificar se todas as luzes acendem e apagam, airbag, ABS, a luz de anomalia, todas as luzes têm que acender e na partida elas têm que apagar. Então temos uma porta aberta, vai analisar se tem alguma porta aberta. Luz de freio, sempre prestar atenção na luz de anomalia do motor. Essa luz, caso tivesse tudo certo, essa luz teria que ter apagado. Então converse com o seu mecânico antes de fechar negócio num carro desse, porque isso pode ser um problema simples de ser resolvido, mas também pode ser um problema bem sério. Então antes de, por mais contente que você esteja com o carro, peça para o seu mecânico de confiança analisar, entrar com o scanner para verificar isso. Uma vez que a gente está dentro do carro, é sempre bom analisar se todos os componentes que a gente tem estão funcionando. Então temos as 4 janelas, as 2 dianteiras funcionando, as 2 de trás também estão funcionando. Os espelhos, sempre analisar se eles também estão funcionando. As travas, verificar se fecham e abrem todas as portas. A iluminação, sempre verificar se está tudo funcionando certinho, incluindo a luz de neblina, luz alta, buzina, limpador de vidro e o que mais o carro te oferecer. Verificar sempre se existe alguma anomalia no painel conforme você for verificando. Ar-condicionado, o carro tem ar-condicionado? Põe lá no frio, liga o ar-condicionado para ver se está gelando. Circulação interna, verificar todas as posições do vento, se está vindo ok. Rádio funciona bem. Os outros componentes auxílio, ver sempre o menu se está tudo ok. Tenta apertar todos os botões para ver se está funcionando. Assim como as portas, verificar se o porta-luva está abrindo, se está tudo ok. Sempre procurar por desgaste no carro. O carro tem uma entrada auxiliar aqui. Se você tiver um cabo auxiliar, sempre é bom testar para ver se ela está funcionando. Eu tenho a entrada de mídia USB, sempre conectar um USB para ver se está funcionando certo. Pessoal, legal é explicar para vocês que a gente está usando um carro que existem defeitos para eu poder pontuar essas questões. Seria muito difícil eu pegar um carro em excelente estado, tentar mostrar essas pequenas coisas para vocês analisarem, tá ok? Então é um carro que a gente já pegou propositalmente com alguns defeitos para estar passando para vocês. Após analisar o interno do carro e os componentes internos, a gente vem para a parte de motor para analisar se está tudo certo, se tem algum problema que é fácil de achar. Eu sei que vocês não têm todo o conhecimento técnico que eu tenho, mas existe algumas coisas que é fácil de analisar. Por exemplo, aqui ó, eu já tenho um vazamento de óleo. Então esse tipo de defeito é fácil de vocês que estão analisando o carro para comprar verem. Sempre verificar a condição do óleo, nível do óleo, se o carro tem óleo, se tá bom ou não, o nível do aditivo do radiador. E assim como a gente fez no porta-mala, a gente tem que analisar por defeitos na frente do carro. É sempre bom saber os defeitos e mais ou menos quanto você vai gastar para poder fazer uma oferta nesse veículo. Então, esse carro nós temos desalinhamento no painel, a luz de injeção acesa e um vazamento de óleo. Mais ou menos, eu tentaria baixar umas 300, 400 libras no valor desse carro. Isso eu vou tentar comparar de acordo com um carro que estaria bom no mercado. Então, pessoal, por exemplo, se esse carro com esses defeitos está à venda por 3.000 libras no mercado e um carro exatamente igual a esse, que não tem nenhum defeito, também está à venda por 3.000 libras, normalmente você vai tentar abaixar devido às manutenções que tem que ser feitas. Caso o vendedor não aceite, é claro que é muito mais confiável você comprar um carro, pagar as mesmas 3.000 libras num carro que não tem essa manutenção para ser feita. Pessoal, eu espero que eu tenha tirado algumas dívidas. Dívida não, hein? Não tô pagando pra ninguém. Tira minha dívida também que eu quero.
Então pessoal, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas em relação ao que verificar quando você está comprando um veículo. É claro que abrange muito mais coisas, mas o básico que você no dia a dia vai poder checar são isso que eu passei para vocês aqui agora, tá ok? E like no vídeo, se inscreva e comenta no vídeo. Ui!